Me responde você, do que adianta ter uma acomodação nova, reformada, equipada, mobiliada, se poucas pessoas sabem que ela existe? Afinal de contas, quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Na aula de hoje nós vamos falar das configurações que impedem seu anúncio de decolar nas plataformas. É o que eu chamo de ponto cego que muitos administradores ignoram. Será que você é um deles? Acompanhe na aula de hoje para descobrir. Não tem como eu começar a aula de hoje de uma forma diferente. Que forma? Falando de anúncio. Qual é a importância, qual é a relevância, se você ainda não tem isso muito claro na sua cabeça, se você já sair com esse aprendizado dessa aula, já é meio caminho andado. Qual é a relevância e importância de um anúncio? Anúncio, se você tem uma acomodação, seja pousada, aluguel de temporada, sítio, chácara, chalé, enfim, se você tem uma acomodação, os anúncios, principalmente os das plataformas, Airbnb, TripAdvisor, Teste.com, Expedia, Booking, os anúncios são nossas vitrines, né? É onde que a gente pode colocar, expor nossas acomodações para atingir mais pessoas. Afinal de contas, se a gente quer crescer, se a gente quer conseguir fazer um bom trabalho, receber hóspedes, clientes, conseguir resultado, a gente precisa de uma vitrine, a gente precisa mostrar o nosso trabalho, a nossa acomodação para muitas pessoas, né? O nosso anúncio, fazendo uma analogia com lojas físicas, seria a vitrine. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente existe. E, na minha opinião, a melhor forma de fazer isso é através das OTAs. Se você não sabe o que é OTA, a tradução é Online Travel Agency. Nada mais, nada menos é do que as plataformas, como as que eu acabei de citar. Tá certo? Então, anunciar nessas plataformas é uma forma que a gente tem de mostrar para muitas pessoas que têm um alcance muito grande. Por quê? Porque essas plataformas investem muito em marketing, muito em propaganda, muito em software, em tecnologia. Eles têm um time, uma equipe preparada e especializada para fazer a coisa acontecer. Por isso que a gente paga comissão, isso tudo tem seu preço. Enfim, isso é assunto de um outro vídeo que inclusive eu já gravei, mas eu estou trazendo essa introdução, essa abertura, porque hoje o tema é anúncio, tá? Então, se você quer dar um passo, se você quer conseguir resultados acima da média, conseguir um faturamento maior, você precisa trabalhar o seu anúncio, tá? Então, o que acontece é o seguinte, nos outros vídeos que eu gravei aqui no YouTube e também nas postagens e conteúdos que eu faço diariamente no Instagram, a gente fala de muitas coisas de anúncio. São elas: precificação, estratégia de precificação. A gente tem 4 pontos que a gente precisa amarrar para fazer uma estratégia de precificação completa e eficaz. A gente tem política de cancelamento, quando usar cada política, né? A gente tem momentos para usar cada política. E eu também tenho um vídeo falando só sobre isso aqui no YouTube. Avaliações, a importância de avaliações. Todo mundo sabe que uma acomodação melhor avaliada vai estar melhor posicionada e aí a possibilidade de efetivar reservas são maiores. O que mais? Título e foto de capa, outro que eu também já gravei um conteúdo. Se você não viu, recomendo que você assista, que eu aprofundo sobre foto de capa e título, que é uma configuração rápida que a gente faz em questão de segundos, muitos não fazem, e aí, por exemplo, usam o mesmo título e a mesma foto no verão e no inverno, e aí tem gente que deixa a foto da piscina durante o inverno e a foto da piscina não é nada atrativa, e aí não converte reserva e não sabe por quê, tá certo? O que mais a gente fala? Taxa de visualização e conversão. Qual a importância da taxa de visualização? Quantas pessoas viram e clicaram no seu anúncio? Isso quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Taxa de conversão, quantas pessoas reservaram? Isso tudo mostra como está indo a sua performance, o que você precisa mudar, o que você está indo bem, tá? Enfim, por fim, promoções e campanhas. Plataformas como a Booking, como a Airbnb, TripAdvisor, eles lançam ações, lançam campanhas, incentivos para os clientes reservarem. E às vezes é importante a gente adotar essas campanhas para dar mais projeção para o anúncio. Por exemplo, quando a gente começa uma acomodação nova no Airbnb, a primeira coisa que ele sugere é de dar 20% de desconto nas primeiras 3 reservas. Por quê? Porque ele sabe que isso vai estimular mais hóspedes para ver a sua acomodação, para ter contato com ela, para aumentar a sua possibilidade de conseguir uma reserva, mesmo não tendo avaliação. Então, quando a gente fala todos esses assuntos, eu até coloquei de cores diferentes para a gente conseguir visualizar a diversidade de assuntos que a gente tem para falar sobre anúncios. Mas o que acontece? A gente pouco fala sobre configurações e fatores que travam o seu crescimento, porque as plataformas, elas permitem que a gente faça muitas configurações. Só que, às vezes, por falta de conhecimento ou por desatenção, a gente acaba colocando algumas configurações ou não sabendo trabalhar da melhor forma para que a gente consiga mais visibilidade, para que a gente consiga chamar mais atenção, para que a gente consiga trabalhar de forma que isso dê mais retorno para o nosso negócio. Então, essas daqui são assuntos que a gente trata com profundidade. Eu já fiz, se eu não me engano, eu já fiz vídeo específico para cada um desses assuntos aqui no meu canal do YouTube. Só que
Depois de conversar com alguns anfitriões, fazer algumas mentorias, eu percebi que muitos colocavam algumas restrições e não trabalhavam tão bem algumas configurações que poderiam dar mais projeção. Então, esse é o intuito da aula de hoje, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, temas recorrentes sobre anúncios são esses que eu já falei. Isso daqui, ó, a gente já cansou de aprofundar. Tem, como eu te falei, já tem vários vídeos de eu falando sobre isso. Só que alguns assuntos passam despercebidos. E aí a gente já vai entrar na aula. Então agora vamos para o quadro, só para a gente fazer essa conexão, tá? Porque o que eu escrevi aqui, ó? Anúncios que vendem são aqueles anúncios que são encontrados, atrativos, bem avaliado ou todas as opções acima? Eu nem fiz questão de fazer suspense, eu já marquei todas as opções acima. Por quê? Porque olha só, pensa comigo, vamos supor que você tenha a melhor acomodação. Uma acomodação toda mobiliada, nova, acabou de ser pintada, você contratou arquiteto, está decorada, tem ar-condicionado. Imagina que é a melhor acomodação. Mas, se poucas pessoas têm acesso à sua acomodação, como que elas vão reservar? Por mais que a sua acomodação esteja bem trabalhada e fisicamente em excelente estado, se poucas pessoas souberem que você existe, que a sua acomodação está disponível, não vai adiantar muito, você concorda comigo? As pessoas precisam saber que você existe. Os viajantes, os clientes, os hóspedes precisam ter acesso ao seu anúncio para saber que ela existe, que ela pode ser reservada. Tá certo? Então, não basta ser atrativa, não basta estar bem localizada. Tá certo? Não basta só ter boa avaliação, porque se você não aparecer para muita gente, você está perdendo a oportunidade de muitas pessoas que reservariam ter contato com você. E se elas nem sabem que você existe, a possibilidade é zero de elas reservarem. Então, uma acomodação de sucesso, que na verdade um anúncio de sucesso, ele tem que ter essa interseção desses três fatores. Tem que ser atrativo, alguma coisa que chame a atenção do hóspede, pode ser a localização, pode ser o estado da acomodação, pode ser a velocidade da internet, a estrutura da acomodação, enfim, tem que ter algum fator que chame a atenção do hóspede, que atenda a sua necessidade. O seu anúncio tem que ser encontrável, eu sei que essa palavra não existe, mas tem que estar disponível, tá certo? E, de preferência, bem avaliado, porque se você não for avaliado, é improvável que você consiga reserva. Tá, eu sei que todo mundo começa com 0 avaliações, mas quanto menos avaliações, mais difícil é o seu trabalho. Então, o ideal é sempre ter uma interseção desses três fatores para que o negócio aconteça, tá certo? Então, o que eu fiz aqui, ó, só para a gente ter isso mais visual. Eu fiz aqui uma hipótese, olha só. Tá vendo essa linha azul aqui? Essa linha azul que vai do 0 a 10 mil? Eu simulei o seguinte, vamos supor que numa região, isso que eu estou fazendo agora de uma forma bem simplificada, com intuito didático mesmo, para a gente estar na mesma página, tá? Para ficar mais fácil a absorção do conteúdo. Vamos lá. Suponha o seguinte, numa região teve 10 mil visualizações em um dia, tá? Então vou dar um exemplo aqui, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho um apartamento aqui na Barra da Tijuca. Vamos supor que na Barra da Tijuca, durante um dia, teve 10 mil visualizações. E aí o que eu coloquei ali? Você está vendo o A, o B, o C e o D? Finge que o A, o B, o C e o D são 4 anúncios diferentes, 4 acomodações. Anúncio A, anúncio B, anúncio C, anúncio D. Em um dia, o anúncio D teve 9.500 visualizações. No mesmo dia, e fica na mesma região, o anúncio C teve 7.500. O B, 4.700 e o A, 2.000. A pergunta que a gente tem que se fazer é, o que faz o anúncio D ter mais visualizações que o outro? E o que faz o anúncio C ter mais a visualização que o anúncio B e o anúncio A? E assim sucessivamente. Por que o anúncio A só tem 2.000 visualizações? Eu estou fazendo esse esquema porque o anúncio A, B, C e D pode representar a minha realidade ou a sua realidade. E agora eu vou passar com vocês algumas configurações que impedem que você receba mais visualização, tá? Que faz o seu anúncio estar ali no A, tá ali no B e impede você de subir para o C e para o D. Então o primeiro tema que a gente vai tratar aqui são as fotos. Não, pera aí, Henrique. Fotos é um tema extremamente batido. A gente cansa de ouvir, todo mundo sabe que é importante. Sim e não. Vamos lá, eu vou ponderar. Eu sei que a maioria dos administradores e anfitriões dizem que sabem a importância das fotos. Mas na prática, depois de muitas conversas e até mentorias que eu já fiz com alguns administradores, eu percebi que a maioria, por exemplo, tira as próprias fotos que bota das acomodações. E tudo bem, eu não estou falando que as fotos ficaram ruins ou são de má qualidade, não é isso. Mas o simples fato deles mesmos tirarem as fotos das acomodações já é um sinal de alerta, na minha opinião, que eles não entenderam a relevância das fotos. Por quê? Vamos lá, vamos construir um raciocínio aqui. O que acontece? As fotos, o primeiro ponto é a relevância na tomada de decisão do hóspede, do viajante, do cliente. Quando o cliente está fazendo uma pesquisa para uma acomodação, ele, na página de busca, ele tem várias opções. Então é um clique de distância, vai ter a sua acomodação, vai ter a do concorrente, vai ter a outra, X, Y, Z, enfim, vai ter várias.
Essa é a primeira tomada de decisão do hóspede, que é na página de pesquisa, selecionar algumas acomodações para ele clicar e depois ir para a segunda tomada de decisão, que ele vai fazer uma comparação mais profunda. Ele vai ter as acomodações preferenciais dele e aí depois ele vai selecionar de acordo com os critérios. Então, nesse momento que o cliente está na página de busca com muitas opções, a gente tem que saber se destacar das demais. E segundo pesquisas, a tomada de decisão dos clientes é em questão de segundos, muito poucos segundos. E o que faz a diferença nessas horas? A imagem. Então você tem uma imagem, nesse caso é foto de capa, uma imagem capaz de fisgar a atenção, chamar a atenção a ponto que ele fique curioso ou interessado em saber mais informações, é o primeiro grande passo, tá? E esse já é um ponto que eu vejo que muitos anfitriões e administradores ficam para trás. Porque, por exemplo, deixam sempre a mesma foto de capa, aí chega o inverno, ainda tá aquela foto lá da área externa, da piscina, aí vem o coronavírus, ainda tá a foto da academia, que já fechou. Enfim, a primeira impressão é muito importante, porque às vezes a sua acomodação é a perfeita para o hóspede. Mas como você não atualizou, o hóspede não tem como saber. E na hora que ele está na página de pesquisa, de procura, é tanta opção, mas tanta opção que ele é obrigado a escolher rápido. E aí vai passar batido na sua acomodação, que poderia ser ideal para ele nesse caso. Entendeu? Então o primeiro ponto é o seguinte, é a relevância na tomada de decisão, que é a primeira decisão que o cliente toma na página de pesquisa. Então você saber trabalhar a foto é muito importante porque, por mais que a sua acomodação seja melhor para ele, se você não souber comunicar de bate-pronto ali, aquela comunicação muito visual, seu cliente vai passar batido e aí vocês dois saem perdendo. Você sai perdendo porque vai deixar de ganhar reserva, deixou passar a oportunidade, e o cliente sai perdendo porque era a acomodação ideal para ele, só que ele não tinha como saber, tá certo? E ele passou batido. E para complementar esse ponto, as fotografias, as fotos do seu anúncio, assim como é a política, assim como é o preço, o título, foto de capa, enfim, esses pontos são as configurações do anúncio. O que são as configurações do anúncio? É tudo aquilo que seu anúncio precisa para ele começar a rodar, que só depende de você. Diferente da avaliação, da taxa de visualização, de conversão, de outros fatores que não dependem só do seu trabalho. Mas as fotos são as configurações que só dependem de você e tem muito impacto no seu anúncio. Impacto de duas formas. Primeiro, com o algoritmo, que ele vai te posicionar de forma mais ou menos privilegiada. E segundo, com o cliente na hora de reservar. O primeiro ponto é a relevância na tomada de decisão, que é uma questão quase instantânea, vamos dizer assim, dos hóspedes quando eles estão na página de busca. E aí você tem poucos recursos para conseguir fazer com que o cliente tome essa decisão de entrar na sua acomodação para depois ele decidir se vai reservar ou não, tá bom? Segundo ponto é o seguinte, imagem do seu negócio e trabalho. Eu até coloquei aqui de vermelho expectativa, já vou te explicar por quê. Por que eu escrevi isso? Imagem do seu negócio e trabalho. Lendo assim, você pode até pensar, isso daí tá muito conversinha, tá muita enrolação. Mas pensa comigo. Vamos supor que você conhece alguém que administra um restaurante, um amigo seu. Ele é dono do restaurante. Esse restaurante pode ter a melhor comida do mundo, ter os melhores garçons, ele pode ser tudo de bom. Mas imagina se na hora das fotos, as fotos saem escuras. Imagina se as fotos saem tremidas, se as fotos não estão bem trabalhadas, se a apresentação do prato não é legal. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Não adianta só o conteúdo estar muito bom, que no caso das acomodações é o estado do imóvel, o estado da sua pousada, a estrutura dela. Mas se você não sabe comunicar, se você não valoriza, se você não tira uma foto de qualidade, você não sabe trabalhar isso, você não passa a imagem para o seu cliente, você não consegue trabalhar, você não consegue se vender. As fotos são o seu cartão postal, a pessoa não tem nenhum contato com você, não te conhece, você tem um bando de concorrente ali a um clique de distância. Qual que é um dos fatores, se não for o fator que mais vai te diferenciar dos concorrentes? São as fotos. Umas fotos bem trabalhadas, de todos os cômodos, da área externa, do elevador, da fachada do prédio, da piscina. Se você coloca tudo isso, o cliente se sente até mais seguro, mais tranquilo, mais confortável. Tem foto de tudo. Então as fotos é a forma que você se vende para ele. Só que a gente tem que ter uma atençãozinha aqui, e por isso que eu botei expectativa. Por que eu coloquei expectativa? Porque as fotos é o fator que mais gera expectativa. E aqui está um dos maiores problemas. Por quê? Expectativa pode ser igual a frustração. Imagina que a foto de uma acomodação que você está pesquisando é a mesma foto de 5 anos atrás, de 10 anos atrás daquela acomodação. A probabilidade da acomodação estar diferente das fotos é alta. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as fotos geram muita expectativa e cada pessoa tem uma expectativa diferente. E aí você pode pagar o preço da pior forma. Qual forma? No momento da avaliação, que aí o hóspede descasca, principalmente naquele critério que chama precisão, né? Que é o quão a realidade correspondeu ao que a acomodação estava vendendo na internet, tá certo? Então, ter fotos de qualidade bem trabalhadas diz muito a respeito do seu trabalho, da imagem do seu negócio,
O que você passa para o cliente? Não adianta só ter o melhor apartamento da região, a pousada mais bonita. Se você não mostra, se você não vende, se você não trabalha isso, como a pessoa vai saber? Como que você vai convencer? A maior vitrine que mais atrai gente é a internet. Então as fotos têm esses dois papéis fundamentais. Não tem como falar de hospedagem, falar de ter resultado da média nesse setor sem tocar no assunto de fotografia. E eu estou trazendo aqui hoje porque é um tema que eu vejo que é pouco falado. Só que, beleza, você já entendeu a relevância e a importância das fotos. Agora, vamos para o que interessa. Henrique, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que fazer no momento de colocar as fotos? Boa pergunta. E aqui a gente vai entrar no como se destacar. Eu coloquei aqui esses 5 pontos que é importante você saber, tá? Algumas coisas eu vou falar aqui, mas você não necessariamente precisa decorar, precisa saber detalhe. Por quê? Porque uma das primeiras recomendações que você vai ver no final dessa aula é que eu recomendo o quê? Que você contrate um fotógrafo profissional. Porque tem muita questão técnica que a gente não entende. Desde, a foto tem que ser na horizontal, a foto tem que ser na vertical. E eu não quero que você se preocupe em ficar decorando isso. Confesso que eu também não sei muitas informações técnicas sobre fotos, mas eu sei o suficiente para fazer o negócio acontecer e até que ponto é importante eu saber. Até porque a gente, como administrador de acomodação, é importante a gente saber priorizar as atividades que mais fazem diferença para o negócio. Porque se eu for me aprofundar em todas as coisas, se eu for me aprofundar sobre fotografia, se eu for me aprofundar sobre arquitetura, design de interior, sobre tudo que os prestadores de serviços fazem no detalhe, nos apartamentos, eu não vou ter tempo para fazer as outras coisas importantes para o negócio. Então o que é importante? É importante saber até onde você precisa entender e o que você vai delegar. Então vamos lá. Primeiro ponto de como se destacar com fotografia é o que eu chamei aqui de qualidade. O que é qualidade? Eu até coloquei uma colinha aqui, eu acho que você não consegue enxergar de propósito para me ajudar. Qualidade são todas as configurações que o fotógrafo precisa levar em consideração na hora de fazer o serviço. Então olha só, quais são as coisas aqui? Qual é a orientação da foto? É em pé? É deitado? Né? Que chama paisagem, retrato? Qual que é a dimensão que vai tirar? É 9x16? É 3x4? É 1x1? É full? Existem vários tipos de dimensões e o que é importante você saber que quando você for contratar um fotógrafo, e eu recomendo que você faça isso, é importante que ele saiba quais plataformas você anuncia para que ele tire as fotos na dimensão que a plataforma trabalha. E aí você vai conseguir um melhor desempenho, certo? Então qual a dimensão? Qual equipamento vai usar? Tem que levar flash? Não tem? Tripé? Qual é a câmera? A lente é mais aberta? A lente é mais fechada? Isso tudo é de qualidade. Qual é a altura que vai bater a foto? Tem a questão ali também do nivelamento da câmera, a angulação, tem técnicas de angulação, se tira no meio da parede, se tira no canto. Então tudo isso são as questões que o fotógrafo vai saber tirar de letra e a gente muitas vezes não sabe. Por conta desse ponto que eu chamei aqui de qualidade, eu já acho suficiente para justificar da gente contratar um fotógrafo. E eu vou te falar mais, não é caro contratar um fotógrafo. O retorno que você vai ter com as reservas para sua acomodação, com certeza vai justificar o investimento que você vai pagar a sessão de fotos, tá certo? E aí, aproveitando, eu já vou antecipar, porque no final eu vou te falar as ações que você precisa tomar para fazer o seu anúncio decolar. Mas eu já vou dar um spoiler aqui que é o seguinte, que eu já recomendo de antemão. Como eu falei, contratar um fotógrafo profissional, especializado em acomodações, imóvel, pousada. Eu recomendo também que você acompanhe a sessão de fotos, que você esteja pessoalmente lá. Eu já tive experiências que eu deixei o fotógrafo ir sozinho e que eu fui junto com o fotógrafo e faz toda a diferença. Por mais que eu não seja dono de todos os imóveis que eu administro, você estar junto na hora das fotos faz a diferença. Por que eu recomendo isso? Porque tem algumas fotos que provavelmente você, como gestor, administrador de acomodação, sabe da importância que talvez o fotógrafo não saiba. Então é importante você acompanhar e também para cuidar de algumas questões de decoração, de detalhe, de cuidado, que nem todos os fotógrafos têm esse cuidado. Então eu recomendo fortemente que você também acompanhe a sessão e não simplesmente delegue para o fotógrafo ir lá e resolver o problema, tá certo? E por fim, eu também recomendo que você invista em decoração, porque ter um apartamento decorado é um diferencial, tá? Pode ser um diferencial para o seu concorrente e nem sempre esse tipo de investimento é algo muito caro. Às vezes é coisa de detalhe, é um tapete aqui, é uma manta, é uma almofada, é um quadro. Eu, sinceramente, eu acho que vale a pena, tá certo? E o segundo ponto é o seguinte, quantidade. O que é importante você saber sobre quantidade? O Airbnb apresentou um estudo que mostra que a maioria das reservas são realizadas em acomodações que têm pelo menos 20 fotos. Ou seja, o Airbnb já levantou esse número, vamos dizer, número mágico, enfim, estatística, certo? Que mostra que acomodações com menos de 20 fotos têm uma probabilidade considerável menor de ser reservada do que acomodações com mais fotos. E o estudo foi além. Eu não lembro exatamente dos números, mas eu lembro da conclusão, do que importa. O estudo dizia que
Quanto mais fotos, maior a probabilidade do hóspede, cliente, viajante reservar, tá? Só que aqui a gente tem que ter uma atenção. Eu não estou falando para você colocar o máximo de fotos possíveis, não é isso. Se alguém interpretar dessa forma, isso que eu estou falando, pode se dar mal, pode pensar, eu tenho que colocar o máximo de fotos, e aí coloca foto repetida, coloca foto nada a ver, enfim, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, um estudo que o Airbnb fez mostrou que a probabilidade de uma reserva ser realizada é maior nas acomodações que tem mais fotos. Isso não quer dizer para você sair colocando qualquer foto, tá certo? Até porque a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, é a dose. Se você achar que colocar mais fotos por colocar mais fotos vai resolver teu problema, isso pode voltar contra você. Então, o que é importante você saber sobre quantidade? Coloque pelo menos 20 fotos. Isso já é um ponto de partida com relação à quantidade. Por cômodo, dependendo do tamanho do cômodo, pode colocar entre 2 ou 3. Mais de 3 fotos por cômodo, se não for um cômodo muito grande, pode começar a ficar enjoativo. Então a recomendação é o quê? 2, 3 fotos por cômodo. Mais de 3, caso o cômodo seja realmente grande e aí tem essa necessidade, tá? Isso para não deixar o seu anúncio enjoativo. Porque você quer que o cliente olhe todas as fotos do seu imóvel, que o cliente aprove o seu imóvel de ponta cabeça. Se você colocar muita foto e não for interessante, ele pode parar de ver no meio e dificilmente ele vai fazer a reserva. Então, quantidade, estou trazendo aqui para você em primeira mão esse estudo do Airbnb, tá? Terceiro ponto é o seguinte, o que eu chamei de ordenação. Por que ordenação? Ordenação é o critério que você utiliza para sequenciar as fotos. Qual que é um dos mais comuns que eu, quando comecei, fiz de forma empírica e eu vi que a maioria fazia assim. É o que eu chamo de tour virtual. O que é tour virtual? Você coloca as fotos numa sequência que faça sentido, que fique fluida para o seu cliente. Até para ele entender, ele chegou no apartamento, ele chegou pela sala, aí ele vai para o corredor, ele entra no primeiro quarto, ele entra no segundo quarto, aí depois de repente você bota na varanda e na cozinha. Você cria uma sequência até para dar uma organização mental e o seu cliente conseguir se visualizar com mais facilidade na sua acomodação, tá? Essa estratégia é super válida. Enfim, o mais importante aqui é você ter um critério. Porque o que acontece? Se você não tiver um critério e você colocar fotos espalhadas ou aleatórias, sem uma sequência, isso pode tornar desinteressante, porque o cliente pode ficar confuso. Imagina você, uma foto da sala, aí depois pro quarto, aí depois banheiro, aí depois o banheiro volta pro quarto, aí depois vai pra varanda. Se você não organiza, não tem um critério para colocar em sequência, isso pode criar uma confusão mental e por mais que a sua acomodação seja boa, atrativa, pode gerar um desinteresse do cliente. Por quê? Porque ele está confuso, ele não entende o que vai encontrar ali, tá certo? Inclusive, aproveitando o assunto, o Airbnb desenvolveu uma nova funcionalidade que separa a casa por cômodo. Quando a pessoa entra no anúncio, ela consegue ver cômodo por cômodo. Isso para quê? Para evitar aquela confusão mental da pessoa que está reservando e ficar mais fácil dela visualizar. Então essa casa são essas 6 suítes, aqui está a sala, aqui está a área externa, aqui está a churrasqueira. Isso ajuda, isso deixa mais claro, porque confusão não vem. Se você deixa suas fotos espalhadas de forma aleatória, sem critério, é improvável que seu cliente se sinta confortável e seguro para reservar ali. Então, você tem que ter um critério para sequenciar suas fotos. E aqui eu coloquei priorização. Priorização pode se confundir ou parecer com ordenação, mas priorização é outra coisa. O que é priorização? Eu vou te explicar agora do que se trata. É o seguinte, cada plataforma tem suas configurações, tem sua forma de trabalhar, tá? Qual que é a grande sacada aqui? É você entender como cada plataforma funciona. Então, eu vou te dar uma grande virada de chave. Se você entender essa, já vai sair dessa aula com uma boa sacada, com um bom insight. Depois coloca no comentário aqui se você saber isso ou não, hein? Combinado? Primeira coisa é o seguinte, no Airbnb, por exemplo, é possível, na página de busca, na página que o cliente está pesquisando a acomodação que ele quer ficar, é possível ele clicar na foto para ver a próxima foto sem sair da página de busca. Na Booking, por exemplo, isso não é possível. Ou seja, o que a gente tem no Airbnb? A gente tem no Airbnb a possibilidade do cliente ver outras fotos antes de tomar a decisão de clicar no seu anúncio para entrar na sua acomodação e aí entrar na outra parte do funil, né? Que a gente chama de público morno. No momento que ele está na página de pesquisa, ele ainda é um público frio. Por quê? Porque ele sabe que você existe, mas ele ainda não teve interesse de saber mais sobre você. É o equivalente de você estar no shopping, e aí você está andando no shopping, você passa na frente de uma loja, você viu a vitrine da loja, você sabe que ela existe, mas você ainda não entrou na loja. Se você não entrou na loja, você não tem como comprar um produto. Então, a partir do momento que você olha a vitrine, você é um público frio, você sabe que aquilo existe. O cliente viu sua acomodação, sabe que você existe. Qual o próximo passo? Ele tem que clicar no seu anúncio, ele tem que entrar na loja para querer experimentar roupa para comprar depois. Você tem que trabalhar as configurações que estimulem ou chamem a atenção do cliente
para que ele clique no seu anúncio, para ele entrar na outra etapa do funil, que aí ele vai se tornar um público morno, que está mais próximo de realizar a reserva. E no Airbnb, por conta dessa configuração, que ele permite o hóspede ver as próximas fotos ainda na página de pesquisa, qual que é a sacada que aqui eu chamei de priorização? É você colocar as primeiras fotos de forma estratégica, as fotos que mais chamam a atenção. Então, por exemplo, por mais que você tenha optado pelo tour virtual, o que é o tour virtual? Você vai primeiro colocar as fotos de um cômodo, depois colocar as fotos de outro cômodo, depois, sei lá, da área externa, da varanda, fazer uma sequência, né? Na priorização você coloca as 5, sei lá, 10 primeiras fotos, as melhores fotos, as mais atrativas, as que vão chamar a atenção do seu cliente, mesmo que isso pareça confuso. Por quê? Porque quando ele estiver na página de busca e passar pro lado ali, ele só vai ver fotão, falar, caraca, olha esse quarto, olha essa sala, olha essa piscina. Em vez de você colocar 4 fotos diferentes do mesmo quarto ali nas primeiras fotos, que pode gerar um desinteresse. Qual que é a sacada? Você saber jogar a regra de cada plataforma, saber explorar o máximo potencial de cada plataforma de acordo com a regra de cada uma, como cada uma trabalha e cada uma funciona. No Airbnb, por ser possível passar a foto na página de pesquisa, coloca as melhores logo no início, que muitos clientes vão tomar decisão por ter visto aquelas primeiras fotos que você colocou. Isso é priorização, é você saber como cada plataforma funciona, qual é a forma de trabalho de cada OTA e saber explorar isso com o seu anúncio, tá certo? Então, isso é o que eu chamei de priorização. E por fim, capa é o que eu acabei já explicando aqui na relevância na tomada de decisão. O que acontece com a capa? O cliente toma a decisão no piscar de olhos, ele está ali vendo várias acomodações, opa, essa daqui parece interessante, cliquei. Aí pode também cair naquele exemplo que eu já falei. A acomodação é perfeita, é ideal para ele, mas a foto de capa não tá legal, não tá interessante, não dá para ver nada, o cara vai lá e ignora. A decisão é tomada muito rápido. Então, foto de capa é muito importante, dá para atualizar fácil, rápido, quantas vezes você quiser, e a maioria dos administradores ignoram. Por quê? Porque não tem conhecimento, não sabem da importância disso. É tão importante que eu gravei um vídeo só falando de foto de capa e título. Tá? Que são 2 configurações que a gente altera em questão de segundo e que tem o potencial de fazer uma baita diferença. Por fim, o que eu coloquei aqui? Alguns erros que eu já me deparei algumas vezes quando eu estava fazendo alguma pesquisa, alguma procura, tá? Algum estudo também. Quais são os erros mais clássicos que eu já vi? Foto escura. A pessoa vai lá, tira foto, não entende iluminação, aí às vezes está com muito sol, tira foto e bota mesmo assim. Aí fica foto escura. Imagina o cliente olhando para uma foto escura, uma foto que não dá para ver direito, uma foto que mostra que você não está trabalhando bem. E é o que eu te falo, às vezes sua acomodação é boa, às vezes é um lugar legal, só que você se queima, você queima o seu próprio filme porque você tirou uma foto ruim. Então, eu vejo muitas fotos escuras. Outra coisa que eu vejo muito, foto repetida. Gente, é parar, dar uma olhada no seu anúncio, dar uma conferida, passa foto por foto, é coisa rápida. O que eu vejo? Às vezes foto repetida. Se não for repetida, às vezes a foto é muito parecida. Parece que foi 10 centímetros pro lado e tirou a mesma foto. Gente, para que foto parecida? Mais uma vez, qual é a sensação que isso dá? Isso dá a sensação que a pessoa trabalha mal, que a pessoa não está prestando atenção. O que eu acho que a gente vai pensar? Pô, o cara não se dá nem o trabalho de selecionar as fotos. Imagina quando eu chegar na acomodação. Para pensar o que pode passar na cabeça do hóspede quando ele vê uma foto repetida, uma foto escura, uma foto tremida, por exemplo. E vai gerar uma insegurança, vai gerar um desconforto, tá? Enfim, essa foto repetida eu vejo acontecer muito. Outra coisa que eu acho engraçado demais, pessoas aparecendo no espelho. A pessoa vai lá, tira a foto do celular e ela aparece no espelho. Gente, isso daí é amadorismo. Eu não quero apontar dedo na cara e falar isso ou aquilo, mas isso é amadorismo. Claramente, pô, a pessoa aparecer na foto não é a melhor forma de você vender seu imóvel, tá certo? Se der para evitar, evite, tá certo? Qual que é o exercício que eu te proponho fazer, para você entender isso que eu estou falando? Entre em site de empresas que trabalham com locação de temporada, pode ser de hotéis também, pousadas, que trabalham sério, que você respeite, e vê se tem pessoas aparecendo nas fotos, nas acomodações. Se pergunta essas coisas, usa eles como referência nesse sentido. Olha o que eles estão fazendo. Entendeu? Que isso às vezes fica mais fácil de entender do que eu falando para você, tá bom? Outra coisa, fotos sem apelo. Gente, às vezes eu vejo uma foto e eu falo, para que a pessoa colocou essa foto? Às vezes a foto é o seguinte, pega uma parte da parede, um sofá velho e ela bota. Às vezes é uma foto que não mostra muito, não vende, não quer dizer nada. Você fala, cara, para que tá botando essa foto? Parece que a sensação que dá é a seguinte, não tinha nada para botar, bota essa foto aí. Ah, bota aí, tira aí, bota aí que tiver. As fotos têm que ter um apelo. Cada foto que você coloca tem que ter um intuito. Pô, você quer mostrar a cama, você quer mostrar a janela, você quer mostrar que é uma suíte, você quer mostrar o corredor, você quer mostrar se a sala é ampla, se é arejado, que tem um ar-condicionado. Tem que ter um motivo.
Se você parar para dar uma olhada no Airbnb, por exemplo, você vai encontrar com facilidade alguns anúncios, algumas acomodações que colocam fotos que você se pergunta para quê. Gente, então, para encerrar esse assunto, fotos é um dos bens mais preciosos que a gente tem para trabalhar nossas acomodações. No dia que eu tirei foto de um dos apartamentos que eu administro aqui no Rio de Janeiro, eu fiz questão de acompanhar o dia inteiro a sessão de fotos. Eu fiquei atrás do fotógrafo, eu pedi para tirar foto da piscina nesse lado, desse canto. Eu peço para ver como que tá ficando as fotos. Eu sou chato nesse sentido, por quê? Porque eu sei a diferença que isso faz. E faz muita diferença, você pode ter certeza. Tá certo? Então, com esses erros, eu fecho a sessão de fotos. A gente vai para a próxima configuração. Qual é o ponto cego que freia o seu anúncio na visibilidade das plataformas? E aqui a gente vai entrar nas restrições. Vamos lá que eu vou falar os dois tipos de restrições que são as principais, tá? Eu coloquei de verde e de laranja e coloquei a legenda aqui. Quais são as restrições? São as restrições que eu chamo de calendário e as restrições que eu chamo de reserva. Sobre restrição é um barato. Deixa eu primeiro contextualizar para você entender. O que acontece? Muitos administradores e anfitriões são marinheiros de primeira viagem. Entraram nas plataformas, como por exemplo o Airbnb, e fez um cadastro e aí criou um anúncio. Só que na hora de criar um anúncio, são muitas informações para preencher. Realmente você pode configurar muitas coisas. E aí o que acontece? Muitas pessoas, eu acredito que por falta de informação mesmo, por desconhecimento, acabam preenchendo muitos campos e colocam algumas configurações que mais atrapalham que ajudam. E aqui eu vou falar as principais e o que você precisa considerar para ver se faz sentido ou não para o seu negócio, tá? A primeira coisa é o seguinte, disponibilidade de calendário. O que é disponibilidade de calendário? É até quando no futuro você está disponibilizando a reserva na sua acomodação. Eu vejo que muitos anfitriões ou administradores, por medo e segurança, eu acho, só deixam um período curto, tipo, o meu calendário está aberto só daqui a 3 meses, só daqui a 6 meses, só daqui a 1 ano. Só que o que acontece? O algoritmo das plataformas, o que eles entendem? Como eles interpretam? Eu te proponho um exercício para você entender como que o algoritmo trabalha. O exercício é o seguinte, imagina duas acomodações idênticas, acomodação A e B. O que tem de diferente entre elas é somente uma configuração. Então, a acomodação A e a acomodação B têm o mesmo número de avaliações, o mesmo tempo de existência, o mesmo tudo, a mesma quantidade de fotos. Eu sei que na prática isso é impossível, mas é só um exercício didático para você entender o seguinte. Se a acomodação A e a acomodação B são idênticos, qual que você acha que o algoritmo vai privilegiar na hora de ranquear? A acomodação que tem um calendário com período aberto mais curto ou um calendário com período maior aberto? Concorda comigo que vai ser com calendário aberto para mais tempo? Se você não tiver um motivo para justificar o seu calendário estar fechado para os próximos 6 meses, 1 ano ou até 2 anos, abre o calendário, deixa ele aberto. Por quê? Porque você pode estar perdendo muita oportunidade. Você perde de duas formas. A primeira é o seguinte, o hóspede não encontra a sua acomodação, porque você não está com o calendário fechado, então se ele procurar por período você não está disponível, ele nem vai saber que você existe. E você perde porque o algoritmo não te posiciona de forma privilegiada, assim como ele poderia te posicionar se você tivesse com o calendário aberto num horizonte maior, tá certo? Então a primeira coisa é disponibilidade do calendário. Porque o que acontece aqui é o seguinte, Henrique, eu administro essa acomodação, mas eu não tenho pretensão de ficar muito tempo, eu administro enquanto eu só quero administrar durante esse período, eu não quero me comprometer daqui a 1 ano, 2 anos, eu só faço isso para pagar as contas, eu tenho outras pretensões com o imóvel. Beleza, então só 3 meses, faz ali um período de tempo curto. Agora, se você está tocando o negócio, se você quer aumentar o faturamento da sua hospedagem, se você quer ter mais resultado acima da média, o que eu recomendo para você? Aumenta o calendário. Deixa o calendário aberto para reservar num período maior. E aí você pode configurar, inclusive, estratégia de precificação. Você pode deixar um preço maior no futuro. Você pode adotar essa estratégia. Qual é a estratégia? Eu vou deixar aberto para o futuro, mas eu quero cobrar um preço maior. Beleza, você tem esse direito. Mas deixa aberto, caso você não tenha um motivo para o contrário, tá certo? É uma restrição que eu chamo de ponto cego. Por quê? Porque a gente não consegue quantificar, a gente não consegue enxergar o motivo de não estar recebendo reserva. Afinal de contas, se está fechado, a pessoa nem sabe que você existe. Mas com certeza você está deixando a oportunidade passar. E a oportunidade passar, aqui no anúncio D, que eu ilustrei ali, certamente tem um horizonte de disponibilidade grande. Por quê? Porque ele está recebendo mais visualização. Isso é um forte indicador desse ponto. Então o primeiro ponto aqui de restrição é disponibilidade do calendário. Minha dica para você é, se for o seu caso, se você quer resultado acima da média, aumenta o seu calendário. Nem que você queira cobrar um valor maior para datas futuras. E sinceramente, é o que eu faço. Porque o que eu penso? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, minha acomodação vai estar com mais avaliação,
ela vai estar melhor posicionada, ela vai estar mais forte. Então eu tenho condição de cobrar mais caro, porque um hóspede se sente mais seguro, reservando uma acomodação com mais avaliação. E eu tenho certeza que daqui a um ano minha acomodação vai ter mais avaliação. Então eu reflito isso aonde? No preço, tá certo? Então a primeira coisa é disponibilidade do calendário. E agora a gente vai entrar nas 3 restrições que eu coloquei das reservas. Não são as únicas possíveis, mas são as principais, tá bom? E aí a gente vai falar de uma a uma, depois eu vou falar dos impactos e eu vou finalizar falando das ações, tá certo? A primeira restrição que eu coloquei para reservas são as diárias mínimas. Diárias mínimas, você já deve saber o que se trata, é a quantidade mínima de diárias que você permite que o hóspede, o cliente, faça a reserva. Eu não sei se é seu caso, mas eu já conversei com alguns administradores e anfitriões que botam o mínimo para, por exemplo, 7 dias. Caraca, 7 dias? Você está perdendo a oportunidade de hóspedes que buscam para 6 diárias, para 5 diárias, para 4 diárias, para 3 diárias, por exemplo. Na minha opinião, você está abrindo mão de muita coisa. Provavelmente, esses anfitriões estão ali, ó, no ar. Né? Por quê? Porque ele coloca muita restrição, ele perde muita oportunidade. Nesse exemplo, hóspedes estão buscando estadias um pouquinho mais curtas, nem sabem que você existe. Mas aqui vale mais uma vez a observação. Isso depende do seu objetivo com o negócio. Tem pessoas, administradores, que só querem estadias mais longas. Não tem problema, isso é opção sua, tá? Se você está visando resultado acima da média e aumentar o faturamento, você precisa flexibilizar principalmente as restrições. E nesse caso, qual é a dica que eu dou para você? Eu, por exemplo, não aceito uma diária e também não gostaria de aceitar 2. Mas eu não quero perder as pessoas que procuram por 2 diárias. O que eu faço? As pessoas que procuram por 2 diárias, eu cobro praticamente o mesmo valor de pessoas que pagam 3 diárias. E aí eu deixo a decisão para o colo do cliente, para o colo do hóspede. Você quer ficar 2 diárias? Beleza, vai pagar a mesma coisa que você pagaria se ficasse 3. E aí, se ele quiser reservar, beleza, a opção dele, e eu também saio ganhando, tá certo? Porque, teoricamente, 2 diárias não seria lucrativo para o negócio. Então eu entendo que a partir de 3 diárias faz sentido. Se o cliente que for ficar 2 diárias pagar o mesmo valor de 3, por mim tá ótimo. E o que eu recomendo para você? Veja se isso que eu aplico para mim também não serve para você, tá certo? Porque por mais que você não goste de estadias mais curtas, se for pagar o mesmo valor de estadias mais longas, pra gente é ótimo, porque paga o mesmo valor e o calendário tem até mais disponibilidade, tá certo? Então, essa é a primeira dica que eu dou, tá? Diárias mínimas. Se você tem alguma restrição por quantidade de diárias, e eu particularmente não gosto de uma diária, porque dá muito trabalho, dá pouco retorno financeiro, mas às vezes você é uma casa, você é uma chácara, um chalé que pode ser que compense. Isso daí vai de negócio para negócio. Mas o ponto aqui é o seguinte, se você tem alguma restrição de diária mínima, reconsidere e pensa nessa estratégia de cobrar o mesmo valor, tá bom? Porque o que vai acontecer? Você vai aparecer para mais pessoas, tá? Para as pessoas que procuram por uma estadia mais curta, que você não estava aparecendo antes, tá? Próximo ponto, tempo de antecedência. Tempo de antecedência é o seguinte, em algumas plataformas, quando você vai criar o anúncio, algumas plataformas perguntam o seguinte, você deseja configurar um tempo de antecedência mínimo para o hóspede reservar? E, gente, o que acontece? Eu não uso esse tipo de configuração, mas eu confesso que já me deparei com cada situação de outros anfitriões que eu não duvido de mais nada. E tem um pouco daquilo também que eu falei, né? Que muitos anfitriões e administradores são de primeira viagem. Tudo que a plataforma mostra, a gente quer preencher, né? A gente quer deixar tudo certinho, bonitinho, colocar informação. E às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa que vai ajudar a gente, mas na verdade está piorando. E esse aqui é um bom exemplo. Por quê? Porque às vezes você está achando que isso vai te ajudar, mas na verdade não. Tempo de antecedência é o seguinte, você quer que as reservas sejam com pelo menos um dia de antecedência, 12 horas de antecedência, 2 dias de antecedência. Tem que ter um motivo muito forte para a reserva ser 2 dias de antecedência. E aí eu volto a dizer, você tem que entender se isso faz sentido ou não para o seu negócio. Porque eu conheço casos de anfitriões que no condomínio que ele trabalha, pede para que seja enviado com tanto tempo de antecedência as informações do locatário por temporário. Beleza, se você tem um motivo para isso, segue. Agora, se você configurou isso alguma vez, nem sabe o motivo e ficou porque ficou, reconsidera, porque provavelmente a D ali não tem esse tipo de restrição, tá certo? O que a gente quer? A gente quer mais visibilidade. E se você quer mais visibilidade, isso daqui certamente não está ajudando a sua acomodação nem o seu negócio. Tempo de antecedência. É uma configuração que a maioria das plataformas permite, mas se você não tiver um motivo forte, eu recomendo que você seja flexível com relação a isso, tá certo? Terceiro ponto, intervalo entre reservas. Intervalo entre reservas é o quê? Depois que terminou uma reserva, eu quero pelo menos tanto tempo de intervalo para outra. E aí, o argumento é parecido com o que eu falei com o tempo de antecedência. Se você não tiver um motivo muito forte, por exemplo,
Ah, eu administro uma casa. Pô, Henrique, uma casa para ser limpa, higienizada, lavar roupa de cama, toalha, tem área externa, tem piscina. Cara, eu levo 2 dias. Então, beleza, tá ótimo. Você tem um motivo, segue seu rumo. Agora, se você colocou o intervalo por feeling, se você colocou uma vez e nunca mais questionou depois, reconsidera. Porque se você coloca um intervalo entre reservas maior do que você precisa, você está aumentando as barreiras, você está aumentando as restrições e aí, inevitavelmente, o seu anúncio vai aparecer para menos pessoas. Vai ter uma menor taxa de visualização do que ele poderia. Porque o que acontece, gente? Como eu, Henrique, não uso muito esse tipo de restrições, para mim é uma realidade um pouco mais distante, mas quando eu converso com anfitriões e administradores, eu sinto que muitos usam algum tipo de restrições sem saber, sem questionar, sem pensar, sem lembrar. Eu estou vindo aqui para mexer nisso que está um pouco adormecido, para você se questionar. Pô, é verdade. Uma vez eu configurei isso e ficou. Nunca mais lembrei, mas acho que faz sentido. Então, esses para mim são os principais. Mas eu vou te falar, tem até outros, viu? A Booking permite que você configure um horário limite para reservar, pode reservar até tal hora. A Booking tem outro tipo de restrição, só pode reservar se colocar o celular, só pode reservar se colocar o endereço completo. A Booking é craque nesse tipo de restrição. O que eu recomendo? Só coloca a restrição se isso fizer diferença para você, se você tiver um bom motivo. Porque o que eu falo é o seguinte, se você quer tocar o seu negócio de forma a rentabilizar o máximo que você puder, aumentar o seu faturamento, ter um resultado acima da média, a gente precisa ser mais flexível com esses tipos de restrições, tá certo? E aqui, ó, eu só quero fazer um exercício rápido que é, qual é o impacto, olha só, olha o efeito cascata, e quando eu falo de impacto, eu sempre separo em 2 tipos, impactos diretos e indiretos. Na verdade, primeiro eu gosto de falar os indiretos, porque depois caem os diretos. Olha só os impactos. Vamos supor que você adote essas restrições. O que vai acontecer com o seu anúncio aqui, ó? Seu anúncio aqui, ó. Primeira coisa, na página de busca, o seu anúncio vai ser menos exibido do que ele poderia. Então, se um hóspede, cliente ou viajante estiver fazendo uma pesquisa, se você tiver restrição, diminui as chances do seu imóvel aparecer para o cliente. Se diminui a chance do seu imóvel aparecer para o cliente, é porque ele tem menor visibilidade. Tá? Por quê? Porque um cliente vai pesquisar por uma estadia de 3 diárias, você só aceita 4, ele não vai aparecer no resultado. Tá certo? Então, impacta a sua visibilidade. Só que vai além disso, por quê? Porque quanto mais restrição você coloca, mais o algoritmo da plataforma entende. Essa acomodação não é tão parceira assim. Essa acomodação, para um cliente reservar, é muito difícil. O que o algoritmo vai preferir? Posicionar melhor as acomodações que ele entende como parceiro. Pô, essa acomodação, o hóspede reserva com condições melhores. Essa acomodação, sempre quando eu coloco uma promoção, quando eu crio uma ação de incentivo, quando eu faço uma campanha, essa acomodação adere. Essa daqui não, é o contrário. Essa acomodação só coloca restrição. Essa acomodação só quer que reserve nessas condições. Então o algoritmo ele vai sempre privilegiar os anúncios que ele entende que são parceiros e os que ele entende que não são tão parceiros assim, que criam mais dificuldade do que facilidade para reservar, ele não vai privilegiar, tá certo? Então, o próprio algoritmo começa a entender isso e vai diminuindo o ranqueamento do seu anúncio, tá? Até porque, olha só, o fator que o algoritmo mais leva em consideração na hora de posicionar os anúncios é a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É a quantidade de reservas que aquele anúncio consegue converter, tá? Então, se o seu anúncio tem muita restrição, a sua taxa de conversão vai ser baixa, porque é improvável que as pessoas reservem ali, a não ser que seja uma coisa muito fora da curva. Mas eu estou falando da regra, não estou falando da exceção. E agora você pensa comigo, anúncios que têm poucas restrições, a probabilidade de alguém reservar ali é maior. Por quê? Porque não tem tanta restrição, não tem tanta dificuldade. Então ele fica mais acessível. Então o algoritmo ele é inteligente, por quê? Porque ele lê as métricas de desempenho e através das métricas de desempenho, que a taxa de conversão é o melhor exemplo, as métricas de desempenho dizem para o algoritmo o quão bem aquele anúncio performa. E aí o algoritmo faz o quê? Eu vou posicionar melhor os que performam bem. Os que não performam tão bem, ele não vai privilegiar no ranqueamento. E o que acontece? Anúncios com mais restrições tendem a não performar tão bem quanto o anúncio que é mais flexível. Concorda comigo? O seu anúncio não vai aparecer na página de busca de pesquisa, quando o cliente estiver procurando. Você vai ter menor visibilidade, porque você não aparece. O algoritmo vai entender isso e vai tirar um pouco do seu ranqueamento. Isso tudo, ó, são os impactos indiretos, tá? Você não vê.
O que é direto? Você provavelmente vai ter menos reserva, tu aparece para menos pessoa. Você não está tão bem posicionado, você vai ter menos reserva naturalmente. Por fim, você vai ter menor faturamento, você vai faturar menos do que você poderia. Então, esses são os impactos das restrições. Mais uma vez, gente, ponderando. Eu não estou falando que é para você não ter essas restrições. Eu estou falando que você tem que analisar o seu objetivo e, dependendo do seu objetivo, você flexibilizar. Eu, particularmente, como eu trabalho profissionalmente com isso, a maioria das restrições eu sou mais flexíveis, tá? E eu testo, eu tenho uma planilha com todas as informações do meu negócio, eu testo, eu vejo que funciona e eu replico. Eu estou constantemente testando, até porque o mercado é dinâmico. E agora a gente vai entrar na parte final, que na minha opinião é mais importante, porque é ação. O que a gente pode fazer? O que está nas suas mãos para você mudar o seu negócio e começar a fazer a diferença, ter impacto no teu resultado diretamente? Então é o seguinte, vamos às ações. Primeira ação, de antemão, se você não contratou um fotógrafo, já contrata um fotógrafo. Gente, faz muita diferença, muita. E aqui tem uma outra coisa que eu não falei, olha só. Quando você contrata um fotógrafo, o fotógrafo sabe tirar foto e as fotos são de alta qualidade. Quando você coloca essas fotos no seu anúncio, você ganha de duas formas. Por quê? Porque o cliente vai estar mais propício a reservar. Por quê? Porque você está sabendo se vender. Pô, são fotos bem trabalhadas, são fotos de alta qualidade, é seu cartão de visita. Olha só o meu trabalho. O cliente já sente mais credibilidade, mais confiança, mais segurança em reservar uma acomodação que ele está vendo pela primeira vez, provavelmente. Segunda coisa, o algoritmo entende que a sua foto é de alta qualidade. E aí, na hora de posicionar, você acha que o algoritmo posiciona melhor quem tem foto de alta qualidade ou foto de baixa ou média qualidade? Claro que o algoritmo posiciona os anúncios que têm fotos de alta qualidade. Então, você ganha dos dois lados. Com o algoritmo, no posicionamento, e na hora da tomada de decisão do cliente. Gente, então, contratar fotógrafo, na minha opinião, é obrigatório. Quem leva a sério o negócio, obviamente, tá certo? Se você tirou as fotos da sua pousada ou da sua acomodação, eu recomendo que você contrate fotógrafo, a não ser que você seja um fotógrafo profissional. E contrate fotógrafo especializado em interiores, tá bom? Segunda coisa, legendar fotos. O Airbnb permite, a Booking não permite. As plataformas que permitem, você legenda. Por quê? Porque quando o hóspede estiver navegando, olhando as fotos, e você comunicar com ele, ele se sente mais próximo, você fala o que tem. Então, legendar as fotos, se tiver possibilidade, isso te aproxima, isso gera uma conexão maior. Isso aumenta a probabilidade dele reservar, tá? Coloca umas coisas que ele gostaria de ler. Quais utensílios você oferece, quais eletrodomésticos, tem liquidificador, tem secador de cabelo, pode usar piscina, tem academia. Coloca essas informações porque isso faz a diferença. Quando ele estiver navegando nas fotos e você colocar se você colocar uma legenda, faz a diferença. Um exercício que eu posso fazer aqui, uma analogia, no Instagram. Uma foto com legenda tem a probabilidade de gerar um impacto maior do que uma foto sem legenda, concorda comigo? Porque a legenda comunica com a imagem, né, o texto. Então, se você puder legendar, legende. Isso faz a diferença, tá? Então já anota aí esse segundo ponto. Terceiro, atualizar e testar foto de capa. Eu nem vou me alongar muito aqui, porque eu gravei uma aula só sobre isso. Foto de capa e título. Gente, foto de capa e título não é para colocar uma vez por ano e deixar, não. É para atualizar, testar, ver o que funciona e replicar, tá? Como eu te falei, você não vai usar a mesma foto no inverno e no verão. A não ser que seja uma foto assim, aquela que a gente chama de hero, a foto imbatível. Eu até tenho um imóvel que eu deixo a mesma foto, mas os outros 7 que eu administro eu estou constantemente trocando. Porque dependendo da época, faz sentido usar outra foto de capa, tá certo? Então, a foto de capa e o título, altere, teste e veja o que funciona, tá bom? Quarta coisa, priorizar fotos mais impactantes. É o quarto ponto ali que eu falei da fotografia. Priorização. Cada OTA, cada plataforma funciona de uma forma. Até rimou. Tem suas regras específicas. Então você tem que dançar conforme a música. Faça a sua acomodação, tirar vantagem disso. No caso do Airbnb, lembra aquilo que eu falei que o hóspede pode olhar as outras fotos ainda na página de pesquisa? Coisa que na Booking e outras plataformas não dá para fazer. Então, coloca as fotos mais impactantes primeiro, ao invés de colocar as 4, 5 primeiras do mesmo cômodo, por exemplo. Tá? Isso no Airbnb, pelo menos, faz a diferença. Porque ali você está ajudando o hóspede na tomada de decisão inicial dele, tá certo? Quinta coisa, disponibilizar calendário no próximo ano e meio. Eu já li algumas reportagens, algumas matérias que recomendam disponibilizar daqui para o futuro pelo menos um ano e meio, né, do calendário da sua acomodação. Por quê? Porque as plataformas vão entender que você é parceiro, que você trabalha de forma profissional, que você quer receber cliente. Isso pode sim te ajudar no posicionamento. E mais do que isso vai te fazer ser visto mais vezes. Por quê? Porque as pessoas que vão procurar no futuro vão ver que você existe. Ao passo que, se você limitar
né, o horizonte de disponibilidade do seu calendário, você vai estar mais próximo do A e do B, porque as pessoas que vão procurar o futuro nem sabem que você existe. Então, se você não tiver um motivo que argumente o contrário, disponibilize pelo menos os próximos 1 ano e meio, tá? Isso vai fazer diferença para você, tá bom? Penúltima coisa, revisar restrições. Tudo aquilo que eu já te falei, vê o que faz sentido, o que não faz e revisita essas informações. Eu já conversei com alguns anfitriões, durante a conversa eu falei, caraca, ele faz isso. Mas como não é minha realidade, eu fico muito distante. E quando eu converso com alguém, quando eu faço uma mentoria, eu vejo que muitas pessoas colocam as restrições sem se questionar muito e aquilo fica daquela forma mesmo e está prejudicando o negócio. E aí, ó, você não quer estar no A, você não quer estar no B, você quer estar no C e você quer estar no D, tá certo? Então, revisita as restrições, vê o que faz, vê o que não faz sentido e altera, muda, tá certo? Por último, amarrar disponibilidade e precificação. Olha só, estratégia de precificação, já fiz um vídeo, se você quiser acessar esse vídeo, comenta aqui que eu te mando o link. Se não, é só procurar nos meus listados aqui do YouTube, tá? No meu canal. O que você pode fazer? É o que eu já te falei. Nas datas futuras, eu recomendo que você coloque um preço um pouquinho maior. Você provavelmente vai estar com mais avaliação, você pode estar melhor avaliado, você pode ter um ranqueamento melhor na plataforma e, como eu já falei, você pode cobrar mais caro por isso. Por quê? Porque você dá mais credibilidade, mais segurança na hora do cliente reservar sua acomodação, tá certo? Então, a grande sacada aqui é combinar precificação com essa abertura ou disponibilização futura do seu calendário, tá? Eu recomendo que você cobre um preço mais caro. Porque quando chegar a reserva, você vai ficar com aquela sensação, ó, deu certo. E é o que acontece. Vira e mexe, já pipoca uma reserva para 4 meses, daqui a 5 meses. E aí você cobrou um valor mais caro. Para você é ótimo porque está com um valor maior da sua diária e já está com o período reservado. Quando chegar naquele período, você já vai ter um horizonte de trabalho, planejamento maior. Isso é ótimo para a gente que trabalha com hospedagem. Tá certo? Então, essas são as ações. Eu espero que aqui tenha sido esclarecedor. Eu gosto de trazer esse conteúdo para você porque eu te ajudo, né, levantando essas questões, algumas coisas ficam adormecidas, e você também me ajuda, principalmente se você curtir esse vídeo, se você se inscrever no meu canal e, claro, compartilha com outros anfitriões, com outros administradores, que esse vídeo também pode ajudar, tá bom? Então, espero que você tenha aproveitado e te vejo na próxima aula. Forte abraço!